Seleção brasileira de futebol para amputados se destaca no cenário mundial de competições. Saiba como a terceirização pode afetar a economia e a vida profissional do trabalhador. Exposição de grafite no pavilhão do Ibirapuera abre as portas para a arte urbana e reúne diversas obras de artistas brasileiros. Impactos ambientais do maior incêndio de São Paulo no terminal Ultracargo em Santos podem durar até 5 anos. Especialistas da área da saúde afirmam que o uso do narguilé pode ser mais nocivo que o cigarro comum. Os 10 anos do YouTube. Conheça a história da ferramenta mais popular de compartilhamento de vídeos. Venda de bebida alcoólica a menores será punida com prisão. Liberação de visto para brasileiros que desejam visitar os Estados Unidos está ainda em fase de negociação. Veja agora no Jornal Brasil News. Boa noite! Boa noite! Começamos esta edição falando sobre uma categoria pouco conhecida entre os amantes do esporte. O futebol para amputados conta com uma seleção que já conquistou diversos títulos em campeonatos regionais e mundiais. Atualmente, o país tem 9 equipes em atividade. Nossa equipe de reportagem visitou o centro de treinamento em Mogi das Cruzes para saber mais sobre o time que conquistou recentemente a Copa do Brasil. O time Só Vida de Mogi das Cruzes vem representando o país em diversos campeonatos. Atualmente são campeões da Copa do Brasil e finalistas do Paulista de 2015. Suas conquistas geraram uma parceria com o Esporte Clube Corinthians, levando então o nome do time da camisa. A equipe já conta com 35 jogadores e um técnico que está com o time desde o início de sua fundação. Como surgiu o projeto de futebol para amputados? Bom, o projeto de futebol para amputados já tem cerca de 5 anos, tá? Ele surgiu quando o Rogério ele voltou da seleção brasileira. O secretário de esporte, em reunião com ele, conversou a respeito para estarem montando o projeto aqui. Então ele convidou algumas pessoas que tinham amputação para estar iniciando a modalidade aqui. Então já faz cerca de 5 anos, mais ou menos. Conversamos também com o artilheiro e fundador do time, que fala sobre as principais conquistas e realização do sonho de montar uma equipe. Após que a gente foi campeão em 2011, Campeonato Paulista. No ano passado a gente também foi campeão da Copa do Brasil, campeão paulista mais uma vez, vice-brasileiro. E esse ano aí, há 2 semanas atrás, a gente ganhou a Copa do Brasil. Eu jogo futebol desde criança e a minha vontade era ter uma equipe para participar dos campeonatos. E graças a Deus isso aí foi dando certo, foi um trabalho muito difícil no começo, mas hoje aí você viu, a gente está com mais de 30 atletas aí e para mim é a realização de um sonho. Vale lembrar que a Seleção Brasileira de Futebol para Amputados é atualmente tetracampeã mundial. Passamos a falar agora sobre o projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados no início do mês de abril e que estende a possibilidade de terceirização às atividades de uma empresa. Uma grande agitação tomou conta do meio político e social no que se refere aos impactos econômicos e de como isso pode afetar a vida dos trabalhadores. Apoiados em projeções feitas pela Federação das Indústrias de São Paulo, a Fiesp, que estima a criação de 3 milhões de novos postos de trabalho, os empresários consideram que a medida é favorável e pode ajudar na diminuição da informalidade. Já os representantes dos trabalhadores afirmam que o projeto de lei pode levar a uma precarização das condições de trabalho. De acordo com o DIEESE, Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos, o trabalhador terceirizado tem maior rotatividade no mercado e chega a ganhar aproximadamente 24% a menos que um funcionário efetivo. Está em cartaz no Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, a exposição de grafites que reúne cerca de 60 obras de artistas de diversos países. Além dos tradicionais murais coloridos, pintados com spray, estêncil e pincéis, a Bienal vai contar com outros formatos como instalações, esculturas e videoarte. O repórter Edmilson Silva esteve na exposição e nos conta mais detalhes. Quem nunca andou pela cidade e se deparou com aqueles desenhos em muros e prédios que chamam a atenção de todos que passam por perto? Estamos falando do grafite, uma arte urbana usada como forma de expressão e manifestação através de pinturas. São formas, frases e retratos, vários tipos de imagem que impressionam pela beleza e técnicas usadas em sua produção. A exposição que ocorre aqui no Ibirapuera é
possível observar tudo isso bem de perto. O grafite, ele tem um cunho social, de aproximar as pessoas da arte, de dialogar com pessoas que nem sempre estão dentro dos museus. A Bienal também tem esse cunho, de trazer o grafite para dentro de um museu, de aproximar a pessoa da arte e dialogar sobre outros temas. O grafite deixou de ser apenas pintura de rua para ganhar espaço nas galerias de arte, fazendo com que fosse visto com um olhar mais crítico, atentando não só para os formatos e cores, mas também para as mensagens passadas através da prática. Estou achando muito legal pela forma crítica, pela crítica que as artes passam. A que me chamou mais atenção foi o primeiro andar, se eu não me engano. É uma obra que tem uma carrocinha na frente que fala da crítica da água, da arte hídrica de São Paulo. Eu achei a melhor de todas, pela que a gente está vivendo aí na cidade. E a forma que ele passou, o contexto que ele quis dar, foi muito real, exatamente o que a gente está passando. E foi mesmo que chamou a atenção. A Mostra de Arte Urbana fica em cartaz de 18 de abril a 19 de maio. Após 8 dias seguidos de incêndio no Porto de Santos, no litoral paulista, a CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, multou a empresa Ultracargo em 22 milhões e meio de reais. O incêndio aconteceu entre os dias 2 e 9 de abril e provocou inúmeros prejuízos ambientais para a região. Em nota, a CETESB disse que a empresa foi autuada por lançar resíduos líquidos no estuário do Rio Casqueiro, em Cubatão, provocando a morte de milhares de peixes. Os resíduos também atingiram a área dos manguezais e uma lagoa próxima ao terminal da Alemoa. Ainda existem outros agravantes, como a emissão de gases tóxicos na atmosfera, a paralisação das atividades em outros terminais e também do tráfego de caminhões no Porto de Santos. Em pronunciamento, a empresa Ultracargo disse que vai avaliar o documento com exigências judiciais e que responderá no prazo determinado. Especialistas da área de saúde alertam que fumar narguilé, um cachimbo de água muito comum no mundo árabe, pode ser mais prejudicial que o cigarro. De acordo com a Atlas do Tabaco, lançado durante a última Conferência Mundial, no fim do mês de março deste ano, um simples sopro de narguilé equivale ao mesmo volume de fumaça inalado com um cigarro. O consumo cresceu nos últimos anos entre jovens da Europa, Estados Unidos e também do Brasil, na faixa etária de 18 a 24 anos. Nossa equipe consultou profissionais da área para esclarecer dúvidas sobre o aumento do consumo entre os jovens. Acompanhe a reportagem. Segundo especialistas que participaram da Conferência Mundial sobre Tabaco e Saúde realizada em Dubai, o narguilé pode ser mais prejudicial à saúde do que o cigarro comum, derrubando assim o mito de que a água usada para fumar narguilé elimina componentes como a nicotina, por exemplo. Segundo alguns estudos, uma sessão de narguilé que dura em média 10 minutos é o equivalente a fumar o mesmo que 30 cigarros. Esses estudos são ainda mais preocupantes, levando em conta que o número de jovens que faz uso do narguilé cresce cada vez mais. Nós viemos até a Unidade Básica de Saúde da Vila Carolina para conversar com a psicóloga que nos conta por que os jovens estão propícios a usar o narguilé. O cigarro faz o mal, é o que você consome. Você fumar, para algumas pessoas, ajuda até na socialização, porque tem pessoas que são tímidas e o cigarro acaba ajudando. Então, o cigarro. O narguilé é a mesma coisa, porque o adolescente só consegue se reforçar em grupo. Ele tem que se identificar com algum grupo. E esse é um meio qual que eles usam, só que o que tem? Faz mal. Coração, pulmão, aparelho respiratório. E mesmo quem não fuma, mas está na roda de inalar fumaça, também faz mal. A facilidade para encontrar os elementos necessários para fumar narguilé é tão grande que alguns estados já até discutem a possível proibição da venda desses produtos para menores de idade. Gustavo Lopes para o Brasil News. Como observação, vale lembrar que o uso do narguilé não é afetado pelas leis que proíbem o consumo em ambientes fechados. Uma das ferramentas mais populares de compartilhamento de vídeo na internet fez 10 anos desde o seu surgimento. O YouTube reúne atualmente cerca de 1 bilhão de usuários, onde 300 horas de vídeo são carregadas por minuto. Um de seus cofundadores, Joed Kerim, fez a primeira postagem em 23 de abril de 2005. O vídeo mostra a sua visita à Jaula dos Elefantes, no Zoológico de San Diego, na Califórnia, Estados Unidos.
Com apenas 18 segundos de duração, o vídeo já foi visto por mais de 19 milhões de usuários e pode ser considerado um marco na história da tecnologia, apesar de ter um conteúdo extremamente simples. Joed e mais 2 amigos que trabalharam juntos na ferramenta lançaram a rede social de vídeo 6 meses após a conclusão e venderam 1 ano mais tarde para o Google, pelo valor de $1,5 bilhão. Uma alteração feita na lei que proíbe a venda de bebidas alcoólicas a menores foi sancionada no fim do mês de março deste ano. A mudança criminaliza o ato da venda e fornecimento de produtos que possam causar dependência psíquica a crianças e adolescentes. Quem cometer a infração pode ser punido com até 4 anos de prisão. A lei anterior previa apenas uma contravenção e a pena não passava de 1 ano, quando geralmente era convertida em multa. Estamos com um link ao vivo pela internet com o repórter Anderson Oliveira, que foi às ruas para saber como os bares e restaurantes estão se adaptando à nova regra. Boa noite, Anderson, tudo bem? Muito boa noite, Liliane, boa noite aos nossos televidentes. Anderson, em que local de São Paulo você está? Bom, hoje eu estou aqui no bairro de Santana, zona norte da capital paulista. Estou aqui com o Roberto. Roberto, você estava sabendo sobre a mudança dessa lei? Como eu sempre leio o jornal, eu estou sabendo sim dessa lei. E como que faz assim para saber que a pessoa que está vindo comprar a bebida é menor de idade? Então, rapaz, quando chega alguém que aparenta ser de menor de idade, o que eu faço? Eu vou até a mesa, pergunto se é de menor. Se não for de menor, se eu cismar que seja de menor, o que eu faço? Eu peço o RG. Aí eu vejo se a pessoa realmente é de maior, senão não libera a bebida. Em relação à fiscalização, você sabe se tem bastante por aqui? Você já viu muitos fiscais por aqui? Ah, com certeza, estão sempre passando aí. Eu estou sempre de olho nessa situação aí, porque estão sempre de olho. Apesar de que eu nunca sirvo bebida para de menor, né? Mas eu estou sempre atento a isso. Então, ok, muito obrigado, Roberto. Voltamos aos nossos estúdios, Anderson Oliveira, para o Brasil News. Muito obrigado, Anderson. Lembrando que a fiscalização da lei caberá às autoridades policiais, ao Ministério Público e às varas da infância e juventude. Vamos agora à previsão do tempo com Cíntia Alves. Uma grande massa de ar seco está estacionada sobre o país durante toda a semana. Na região norte, o sol predomina na área mais clara e nas demais áreas, chuvas ocasionais ocorrem no período da tarde. Máximas de 31 graus em Manaus, 30 em Belém e 33 em Palmas. No Nordeste faz sol em toda a região, com muitas nuvens e chuva a qualquer hora no litoral, entre o Recôncavo e as praias do Maranhão. Tempo seco no interior da Bahia, oeste de Pernambuco e sul do Piauí. Máximas de 32 graus em Aracaju, 30 em Salvador e 29 em Natal. Já no centro-oeste, uma frente fria deixa o tempo instável no Mato Grosso do Sul, com chuva a qualquer hora. No extremo noroeste do Mato Grosso, ocorrem pancadas de chuva no fim do dia. Nas demais áreas, tempo firme e seco, máximas de 30 graus em Cuiabá, 29 em Goiânia e 25 em Campo Grande. Para o sudeste, muitas nuvens e chuvas ocasionais no sul e extremo oeste de São Paulo. No litoral do Espírito Santo, chuva passageira no final da tarde. Nas demais áreas, o sol brilha forte e o tempo fica seco. Máximas de 29 graus no Rio de Janeiro, 28 em São Paulo e Belo Horizonte. Na região sul, dia chuvoso com risco de temporais em toda a faixa escura que vai do sul do Rio Grande do Sul até o sudoeste do Paraná. Diminuição de nuvens no oeste do Rio Grande do Sul. Nas demais áreas, sol com muitas nuvens e pancadas de chuva. Máximas de 25 graus em Florianópolis, 23 em Porto Alegre e 20 em Curitiba. Passamos a falar agora sobre a liberação de visto para brasileiros que desejam visitar os Estados Unidos. Após um encontro reservado entre Dilma Rousseff e Barack Obama, na 7ª Cúpula das Américas, que aconteceu no Panamá, em meados do mês de abril, a isenção de vistos para brasileiros ainda está em fase de avaliação.
De acordo com declarações da embaixadora norte-americana do Brasil, Liliana Ayaldi, o avanço das discussões depende de um posicionamento mais claro do governo brasileiro. A participação do país no programa de isenção de vistos pode representar para os Estados Unidos 5,57 bilhões de dólares, cerca de 15 bilhões de reais em receitas adicionais derivadas do turismo entre 2015 e 2019. Encerramos esta edição do Jornal Brasil News. Essa e outras informações você acompanha no jornal Noite News, depois da novela Império. Fique agora com o nosso programa Nova Opinião. Boa noite. Boa noite.